Quantos de vocês aqui já foram a um supermercado, a uma loja de eletrodomésticos e se depararam ali com uma possibilidade de compra de um ar-condicionado, por exemplo? E vocês viram lá no ar-condicionado aquelas letrinhas ali, A, B, C e D. Alguns de vocês já viram isso durante alguma compra? E quando vocês foram fazer essa compra, né, vocês identificaram que os ar-condicionados que tinham a letra A, eles eram mais caros que os que tinham a letra D? Legal. Você já foram em alguma situação, alugar algum imóvel, ver algum empreendimento e você percebeu que esse imóvel, ele tinha a estrutura de energia elétrica dele não era do jeito que você considerava que fosse satisfatório e você percebeu que talvez pudesse ter um custo a mais durante o aluguel ou aquisição desse imóvel? Alguém já teve alguma situação parecida com isso? Legal. Bom, o meu nome é Valder Zacarquim, eu estou gestor de contas na Way2 Tecnologias e eu vim aqui hoje falar para vocês sobre benchmarking das coisas. Tá? Então hoje nós sabemos que está tudo conectado, mas e agora? O que a gente faz depois que nós temos tudo conectado? Tá? Então, para fazer um breve histórico antes de entrar no conceito de benchmarking das coisas, eu gostaria de contar um pouco da história aqui, que começou ali na indústria 1.0, em 1784, onde a indústria ela era movida, todo o maquinário desenvolvido naquele momento, ele era feito para substituir a nossa força, e não a nossa agilidade, não a nossa logística de transporte de produto. Tá? Nós não tínhamos energia elétrica nesse momento. Então, um pouquinho depois, nós tivemos em 1880 ali uma revolução, onde nós começamos a trabalhar com energia elétrica e a partir de agora, além da força, a gente tinha também as esteiras rolantes que levavam o produto até os trabalhadores para que eles pudessem desempenhar o seu trabalho, né? Melhorar a nossa produtividade. Né? Em 1969, ali na indústria 3.0, então, já com energia elétrica, já com o sistema de produção em massa da Toyota, por exemplo, nós tínhamos, então, a automação dos serviços. Então, nós começamos a substituir alguns trabalhadores por um sistema automatizado que fazia atividades mais elaboradas, certo? Com o passar do tempo, nos dias atuais, então hoje na indústria 4.0, nós estamos numa situação onde tudo está conectado. Nós temos inteligência nas máquinas e as máquinas elas conseguem tomar decisões em linha de produção. Todas as coisas estão conectadas e é aí onde nós chegamos no conceito de internet das coisas, né? Onde temos vários dispositivos que estão conectados à internet, coletando dados, estão a todo momento passando informação de como é que está a nossa produção. Enfim, conforme a Cisco mesmo levantou, temos cerca hoje de 1,5 trilhões de equipamentos disponíveis que poderiam estar sendo conectados e não estão hoje. Mas desses 1,5 trilhões, ela identificou que em 2012 nós tínhamos aí cerca de 8,7 bilhões de equipamentos conectados e a previsão para 2020 é que isso chegue a 50 bilhões de equipamentos conectados. Então, considerando que nós vamos entrar nesse mercado e que cada vez mais, quanto mais conectividade a gente tiver, mais o preço do equipamento vai cair, mais a conectividade vai ser barata, mais nós vamos ter alta disponibilidade de dados, o que a gente faz com isso depois que tudo está conectado? Tá? Então, essa interconexão entre os equipamentos, ela permite que nós façamos o monitoramento das coisas, né? Então, nós conseguimos fazer aí uma análise de eficiência com base no nosso desempenho. Então, quão eficiente é a minha empresa em relação aos meus indicadores, às minhas métricas, aos meus dados coletados, né? Então, eu saio da interconexão, eu começo a analisar, monitorar esses dados, né? Mas e agora? O que eu preciso fazer para que eu possa ir além, para que eu possa me tornar competitivo, não só eficiente em relação a mim mesmo? Então, agora a gente compara. A gente vai fazer as comparações. Então imagine que nós temos então uma rede de supermercados que ela está conectada, ela faz comparações entre si, ela tem as métricas, as métricas de eficiência dela mesma, mas será que ela está sendo competitiva no mercado? Será que ela está trabalhando com as métricas e indicadores de mercado e não só com as métricas dela? Será que ela está sendo eficiente em relação ao baseline de todo o mercado e não só dela? Tá?
é nesse momento em que a gente tem que estar pensando, então, em trabalhar esse próximo passo depois da conectividade, que é o benchmarking das coisas. É começar a comparar todos esses equipamentos que estão coletando dados, que estão conectados entre si. Então, ao comparar, você identifica se você está sendo competitivo em relação ao mercado. Ao comparar, você pode ranquear os empreendimentos mais eficientes. Então, imagine que você vai fazer um aluguel de um empreendimento. Você vai preferir um empreendimento que ele, embora no valor econômico seja um pouco mais caro, mas ele seja mais eficiente do ponto de vista energético, ou você vai preferir um empreendimento que ele é mais barato, mas ele tenha um risco maior em relação à eficiência energética que ele oferta. Né? Então, para isso, os Estados Unidos eles já são os pioneiros nesse sentido. Eles estão trabalhando, então, eles têm uma lei que eles chamam lá de AB 802. Essa lei ela é responsável por permitir que, a partir de um órgão que oferta um serviço de benchmarking, todos os empreendimentos e não residenciais, eles podem postar os dados dele de energia, integrado com as distribuidoras de energia dos Estados Unidos, e a partir disso, a partir desse benchmarking de algumas variáveis, ofertar um rating de 1 a 4 com base no Energy Star Rating, que é o ranking de energia dos Estados Unidos. Né? Esse modelo ele é muito difundido. No Brasil nós utilizamos ele para o sistema de ar-condicionado, por exemplo, mas é utilizado na Austrália, no Canadá e em vários outros lugares. Tá? Então, aqui nós temos então um relatório de Chicago, por exemplo, do último reporte de benchmarking realizado com base nessa lei. Tá? Então, percebam que no ano de 2014, por exemplo, tinha-se ali uma pontuação de eficiência sempre inferior aos anos superiores. Tem alguns casos que não, mas em sua maioria, a cada ano que passa, as empresas começam a se tornar mais eficientes. Isso gera uma corrida econômica no mercado e isso gera todo um processo de conscientização para buscar essa melhoria no consumo de energia. Então, aqui nesse outro gráfico, nós podemos ver como vem crescendo a solicitação dos empreendimentos por serem certificados em relação a esse rating. Então, o que acontece? Uma empresa que tem mais de 75 pontos, ela pode solicitar a certificação da Energy Stars para que ela possa colocar essa estrelinha ali no logo dela, para que ela possa mostrar para a sociedade como ela se compromete com a questão da eficiência energética. Então, indo um pouco além, o que foi possível identificar nesse report? Tá? Que com apenas 8% de economia de economia de energia, eles geraram 16 milhões em economia financeira. Tá? Além disso, para esses 8% de economia de energia que houve um não impacto de 19% de carbono, né, de gás carbônico no espaço. Então, ou seja, estamos demonstrando aqui que com o trabalho de benchmark se consegue ficar cada vez mais competitivo. Tá? Uma outra pesquisa interessante é realizada nos Estados Unidos, na Califórnia, para demonstrar como as pessoas lidam com a energia. Tá? Foram colocadas em várias casas alguns tickets nas portas das casas e cada um desses tickets dizia uma coisa diferente. Então, salve o seu dinheiro, salve o planeta, seja um bom cidadão. Só que depois do acompanhamento dessa medição, desse monitoramento nas residências, foi identificado que não mudou nada. O consumo de energia continua exatamente o mesmo. Ninguém economizou por conta desse tipo de iniciativa. Então foi onde eles tiveram uma ideia diferente de fazer o quê? Eu vou colocar um ticket desse aqui, só que agora eu vou colocar o seguinte: 77% das pessoas que têm o mesmo padrão de consumo que você estão gastando abaixo que você. O que é que você vai fazer? E essa é a ciência do comportamento que está sendo muito utilizada na questão do benchmarking. Então, a partir do momento que você coloca as pessoas para competir no mercado de benchmarking e dá visibilidade dos dados para ela começa a buscar por ser mais eficiente. É uma consequência do benchmarking em si. Tá? Então, para a gente ir para o fechamento, então, os principais benefícios de se trabalhar com benchmarking, então, identificados aqui nessa apresentação, foram a consciência local e global do uso de energia. Você tem uma consciência como empresa, mas a partir do momento que você começa a trabalhar o benchmarking, você começa a ter uma consciência de mercado. Tá?
Você identifica e incentiva a economia. Ao identificar a economia e ao ser pressionado socialmente para que você economize através desse tipo de trabalho, você incentiva a economia dos empreendimentos, porque, poxa, o empreendimento do lado ele é 77 de eficiência, o meu é 50, o que eu vou fazer para melhorar no ano que vem? Estabelece um baseline de competitividade, então a partir de todo o meu mercado, qual que é o rating médio? Eu estou acima ou estou abaixo desse rating? Valorização do empreendimento, né? Quanto mais estrelas eu tiver, mais valorizado é o meu empreendimento no mercado, tá? E o reconhecimento social a partir da certificação Energy Star. Então imagine que você é um empreendimento eficiente, você tem um empreendimento de ponta e agora você é certificado pela Energy Star por ser um empreendimento considerado altamente eficiente do ponto de vista energético. Pessoal, era isso. Muito obrigado.